crianças! Hoje é dia 8 de novembro e nós temos aula de matemática e depois de ciências. Pega o seu caderno de matemática e vamos fazer o cabeçalho? Então vamos lá. Vejam aqui que eu já deixei pronto. Rio Negro, que é o nome do nosso município, 8 de novembro de 2021. Então hoje é dia 8 de novembro. E aqui eu já deixei a data resumida, olha. 8, que é o dia de hoje. Novembro está representado com o número 11, porque é o 11º mês do ano de 2021. Então nós entramos no 11º mês do ano, tá? Represente com material dourado a data, o ano aqui, tá bom? E copiem o título da aula de hoje, que é Medidas de Comprimento. Então nós vamos iniciar com as unidades de medidas. Existem várias, a gente já trabalhou o relógio, que é medidas de tempo, mas hoje nós vamos trabalhar com algumas outras, nós vamos começar hoje. Hoje nós iniciamos com medidas de comprimento. Então preste bem atenção que a professora vai explicar. Você vai ver que você já usa medidas de comprimento. Copie no caderno e vamos aqui, vamos prestar atenção que eu vou explicar bem explicadinho para você. Aí você vai entender. Então vamos lá comigo? Então lá, ó, unidades e medidas. Medidas de comprimento. Então observe aqui nessa imagem que a gente já traz um instrumento de medida. Olha aqui, ó. Aqui nós temos uma fita métrica, ou talvez seja uma trena, que não consigo perceber inteiro aqui. Vamos dizer que é uma fita métrica. Então vejam aqui que nós temos um lápis que está sendo medido. Olha, começa aqui no 0 e a medida desse lápis é 15 centímetros. A gente já vai entender um pouquinho sobre centímetros. E essa girafa aqui, essa imagem, está sendo medidas também. Só que aqui nós temos a medida de 1 em 1, ó. E aqui nós temos de 10 em 10. Dá para fazer assim? Dá. Aqui, nesse caso, está medido de 10 em 10, porque são medidas maiores, né? Então, nesse caso é uma régua diferente. Então, vamos lá. Quando que a gente usa as medidas de comprimento no nosso dia a dia? Vejam, quando a gente quer medir distância entre duas cidades. Se eu quero viajar, eu moro aqui, eu quero ir lá em outra cidade ou outro endereço. Então eu posso usar medidas, né, para medir a distância, quanto que eu vou andar, né, ou a pé, ou de carro, ou de bicicleta, ou de moto, quanto que mede, qual que é a distância de um lugar ao outro, de um ponto até o outro. Pode ser entre duas cidades, pode ser num bairro, pode ser, né, por exemplo, pode ser do centro de Rio Negro até a comunidade, deixa eu pensar, da fazendinha, né, que é onde eu cresci. Posso medir, né, só que lá a gente vai medir em quilômetros, porque é maior a distância. Nós usamos também quando vamos confeccionar roupas. Olha aqui, ó, essa pessoa está com uma fita métrica, é uma costureira. As costureiras, elas usam uma fita métrica para medir, para fazer a roupa certinha pra gente, né? Se você for fazer uma roupa sob medida, daí ela vai usar essa fita métrica aqui. Vai medir a cintura, vai medir aqui o busto, vai medir aqui a altura da peça que ela precisa. Então, ela vai medir o seu corpo e faz sob medidas. Aqui, vejam que tem duas crianças sendo medidas. As crianças são medidas geralmente nos postos de saúde para ver se elas estão crescendo dentro do esperado para a idade delas, né? Por quê? Porque existe uma medida média, né? Uma medida padrão que a criança deve ter, por exemplo, com alguma idade, né? Um bebê de 1 ano deve ter uma medida. Um bebê de 2 anos já tem uma medida maior. Então, para ver se a criança está crescendo, está sendo bem alimentada, né? Se ela não tem nenhum probleminha de saúde, os médicos ou o pessoal lá do posto de saúde mede para ver se está tudo dentro do normal. É claro que tem pessoas maiores, outras menores, mas tem uma média, né?
um tamanho ali que a criança deve ter. Às vezes ela é menor, mas tem que ver se ela continua crescendo, né, normalmente. Então, para a saúde, é importante essa medida. Olhem aqui que a gente tem um casal, né? Eles estão medindo os ambientes. Provavelmente, dá a impressão que isso aqui é uma porta. Talvez eles vão fazer uma cortina para colocar nessa porta. Ou talvez vão trocar esses vidros, colocar um vidro fumê, por exemplo. Aí ele está medindo para ver que tamanho de vidro vai ser usado, né? Então, provavelmente seja um vidro, porque olha, dá a impressão que ela está medindo daqui até aqui. Mas se eu quiser colocar uma cortina, eu vou medir aqui em cima, né? Vou medir a largura, vou medir a altura, né? Para saber quanto de tecido eu vou comprar. Então, a gente usa muito nas medidas dos ambientes. Olha aqui, ó. Aqui nós temos duas pessoas fazendo uma construção. Fazendo provavelmente uma casa, né? Olha aqui, ó. Aqui o chão vai ser de madeira. Então, é necessário medir para saber o tamanho da madeira que vai comprar, o tamanho que você quer, a peça, senão vai ficar muito grande ou muito pequena, né? Então, aí você quer aumentar a sua casa, faz lá uma peça e diz pro pedreiro, eu quero que ela fique grande. Mas o grande para você, talvez não seja a mesma coisa pro pedreiro, né? Talvez para você grande seja um tamanho e para ele seja menor ou maior. Então, é melhor que se faça a medida, né? Então, a gente usa as unidades de medida. Mas sempre foi assim? Sempre o ser humano teve fita métrica, régua para medir? Não. No passado, o ser humano começou a sentir necessidade de medir as coisas. Então, ele foi inventando formas de medir. Então, ele sentiu essa necessidade. Olha aqui, ó. Aqui nós temos dois egípcios. Eles estão com uma corda. Olha que tem um nozinho entre uma corda e outra. E eles estão marcando com o dedo. Olha aqui, ó. E esse também. Mas veja que o dedo desse é maior do que o dedo desse. Será que as medidas vão ficar iguais? Que vocês acham? Né? Então, começou a criar, a surgir as unidades de medida. Dá para medir com o dedo? Dá para medir com o braço, com o dedo, com o pé, o que quiser. E olhem quais são as unidades de medida que surgiram primeiro. Foram as não padronizadas. Como assim? Não são padrões. Para uma pessoa pode ser de um tamanho, para outra de outro, né? Então, presta atenção aqui, ó. Olha esse primeiro. É um palmo. Então, é medido entre um dedo e o outro. Então, dá para medir com palmo? Sim. Por exemplo, quantos palmos tem a sua mesa? Aí você vai abrir a sua mão e vai medir. Quantos palmos dá a sua mesa? Passo. É a medida de um pé mais um é um passo, olha. Ó, o pé. Estão vendo o pé? É a medida do pé. Polegada, do polegar, do dedo, ó, perceberam? Só que crianças, a gente pode medir com palmo, com passo, com pé, com polegadas, mas vocês já perceberam que os seres humanos têm tamanhos diferentes? Olhem esse moço aqui, esse rapaz, olha esse e olha esse. Será que o tamanho desse pé e desse aqui é o mesmo? Provavelmente o pé desse rapaz é maior, porque ele é maior. A mão, será que a mão deles é o mesmo tamanho? Provavelmente desse aqui é maior, porque olha o tamanho dele. Imagine se for medir alguma coisa com um passo. Qual desses dois aqui vai ter o passo maior? É esse rapaz aqui, não é? Vai ter o passo maior, por quê? Porque ele é bem maior, olha o tamanho da perna dele. Ó, onde vai a cintura dele? Ó, a cintura desse aqui. A cintura desse aqui vai dar aqui, ó, quase nos ombros do outro, embaixo do braço do outro. Então, imagine como dava diferença. Olha a mão desse moço e olha a mão desse moço aqui. Vocês conseguem perceber? Então, como as pessoas têm tamanhos diferentes, essas unidades não padronizadas começaram a surgir problemas, né? Começou a surgir problemas.
E eu vou mostrar para vocês agora um videozinho que mostra um probleminha com a unidade de medidas não padronizada, ou seja, cada um tem um tamanho de mão, cada um tem um tamanho de pé. Então assista o vídeo. 1, 2, 3. O que você está fazendo, Gabriel? Estou medindo o comprimento do meu quarto com os meus pés. Com seus pés? Isso, com meus pés. Bom, vou contar uma história para você. Era uma vez um sítio chamado Flor de Laranjeira. O dono desse sítio era o senhor André. Um dia ele precisou de um carro de boi e pensou: a porteira mede 12 palmos de largura. Se o carro de boi medir 8 palmos de largura, passará facilmente pela porteira. Entendi. Então, ele encomendou o carro de boi. Alô? Aqui é o André do sítio Flor de Laranjeira. Preciso de um carro de boi. Ele deve ter 8 palmos de largura. Isso mesmo, 8 palmos de largura. Obrigado. Pode deixar, senhor André. Já vou começar o trabalho. E o carpinteiro começou a construir o carro de boi. 10 dias depois, o dono do sítio recebeu a encomenda, mas o carro de boi não passava pela porteira. Eu pedi um carro de boi com 8 palmos de largura. Olha só, tem mais de 8 palmos. Então o carpinteiro disse: mas esse carro de boi tem 8 palmos de largura, conforme o senhor encomendou. Mas não pode ser. Sabe o que aconteceu? O palmo do carpinteiro era bem maior que o palmo do senhor André. Nossa, que confusão! Para evitar esse tipo de confusão, foram criadas unidades padronizadas de medida de comprimento. Como o centímetro? Isso mesmo, como o centímetro e o metro. Essas unidades são usadas em vários países. E um metro no Brasil é igual a um metro em outros lugares do mundo? Claro! E isso também acontece com outras unidades padronizadas, como a jarda, a milha. Que legal! E acho melhor medir o comprimento do meu quarto com a trena. Então aqui, crianças, vejam, eu tenho uma fita métrica, que é um instrumento usado para medir. Aqui no Brasil nós usamos muito a fita métrica, né? Porque a gente usa a unidade de medida metro, né? Centímetros, milímetros, que vocês já vão entender o que é. Aqui é a fita métrica. A fita métrica é mais usada pelas costureiras para medir, né, a altura, para medir a cintura, para medir quando quer fazer uma blusa, ó, para medir que tamanho que vai ser feito o pulso, entendem? Então essa é a fita métrica. A fita métrica que eu tenho aqui, ela mede do zero, sai do zero e vai até os 150. Um metro tem 100 centímetros. Se tem 150, significa que tem mais de 1 metro. Então, 1 metro vai dar aqui. Então, veja, 1 metro. Ó, se eu pegar lá da minha mão, 1 metro vai dar no meu ombro. Mais ou menos. Então, sobrou mais 50 centímetros. Porque é 1,5 metro, que tem aqui mais 50 centímetros. Então, esse é usado pelas costureiras. Essa aqui... Deixa eu tirar aqui, que a minha tá estragadinha e vai fugir. É uma trena. Ela é usada pelos carpinteiros, construtores, olha. Essa aqui tem 5 metros, ela é bem grande. Deixa eu apertar, que a minha tá com um probleminha. Ó, ela é durinha, é mais fácil para eles usarem. Ó, vai longe, vai longe. Opa, peraí. Deixa eu puxar, né, que senão eu vou levar um...
A minha tá com um probleminha aqui, tá, crianças? Então aqui, ó, eu tenho 50 centímetros. Não, tem 1 metro já. 1 metro e pouquinho. Aqui tá meio estragadinha, né? Mas vejam que interessante. Esse aqui mede até 5 metros. É a trena. Ela volta sozinha e ela fica bem firminha. Então, para medir, olha como é legal. Para medir a altura, fica mais fácil pro pedreiro medir, né? Deixa eu apertar aqui para não fugir. Mas você também tem uma unidade de medida aí, um instrumento de medida, na verdade. Você tem a régua. Você tem uma régua aí? Se você tem uma régua, eu gostaria que você pegasse a tua régua agora, pare o vídeo, pega a régua, que você vai assistir mais um videozinho que vai falando sobre a régua. Sobre o metro, sobre o milímetro, os centímetros. Então você vai entender. Aí você vai olhando o vídeo e olhando a tua régua. Você recebeu no teu kit escolar uma régua. Então eu gostaria que agora você pegasse, tá? A régua para prestar atenção. A régua, ela é mais usada pelos alunos, não é? Por exemplo, se você quer fazer um cartão, você vai medir o papel, ou se quer fazer alguma atividade de matemática na sala, então você vai usar a régua porque ela é menorzinha. Então vejam como a gente usa bastante. Então agora preste bem atenção que vai ter um videozinho que vai ensinar sobre milímetros, centímetros e metro. Essa régua, se você prestar atenção, na tua deve ser igual a minha, porque é igual a essa que você recebeu. Começa do 0 e vai até o 30, significa que tem 30 centímetros. E isso, precisamos de quantas dessas para fazer 1 metro, se 1 metro tem 100 centímetros? Então vejam, 30 mais 30 mais 30 e mais 10, porque tem que dar 100 centímetros. E essa régua mede até 30 centímetros. Presta atenção no videozinho que você vai entender bem. Pega a tua régua antes, tá bom? Então vamos assistir ali. Olá! Hoje vamos aprender algumas medidas de comprimento. E aí, está preparado? Está preparada? Então, acompanhe comigo as explicações. Existem alguns instrumentos que nos ajudam a fazer a medida exata do que precisamos, como, por exemplo, a régua, a fita métrica, usada muito por costureiras, e a trena, utilizada por carpinteiros, pedreiros, engenheiros, arquitetos. Então, para começar, vamos entender o que é milímetro. Você sabe o que é milímetro? Então, milímetro é cada risquinho da sua régua. Você tem uma régua aí para conferir? Pegue ela para você ver. A sigla do milímetro é mm. Quando nós contamos 10 risquinhos desse, nós estamos contando 1 centímetro. E a cada 100 risquinhos, nós temos 10 centímetros. E quando contamos 1000 risquinhos, temos 1 metro. O milímetro é uma unidade de comprimento que usamos para medir coisas bem pequenas, como a largura de uma unha, a largura da tesoura, o tamanho da formiga e a largura de uma borracha, e outras coisas bem pequenas. Então vamos retomar. Milímetro é cada risquinho desse que você viu na sua régua. E a cada 10 risquinhos desse, nós temos 1 centímetro. Que legal, não é mesmo? Você começou a entender uma outra unidade de comprimento, centímetro. Você sabia que de um número a outro na sua régua nós temos 1 centímetro? Pode conferir. A cada 10 risquinhos, 10 milímetros que nós contamos, temos 1 centímetro. O centímetro é uma unidade de medida que nós utilizamos para medir um caderno, um estojo, um lápis, um apontador. E a sua sigla é o cm. Pegue sua régua de novo. Ela tem quantos centímetros?
Muito bem, ela tem 30 centímetros. E a cada 100 centímetros, nós temos 1 metro, que é outra unidade de comprimento que nós aprenderemos. Para medir coisas maiores, como um muro, um cavalo, uma geladeira, um tecido, uma porta, nós utilizamos a unidade de comprimento metro. O metro é a medida de comprimento mais usada. O seu símbolo é o M. 1 metro é igual a 100 centímetros, que é igual a 1000 milímetros. Então, vocês perceberam ali no vídeo que o vídeo fala em metro, centímetro e milímetro. Mas hoje nós vamos dar ênfase, ou seja, nós vamos falar mais sobre o centímetro. Que, se você observar, aqui nós temos uma régua. Eu trouxe bem grande, né? Claro que, se você olhar, não é o tamanho de uma régua. Eu trouxe bem grande para você conseguir observar. Vejam que essa régua começa do zero, toda régua começa assim, e aqui vai até 5. Significa que essa régua é uma régua de 5 centímetros. Ela é pequena, bem pequena, né? É uma régua boa para ter dentro de um estojo, né? Junto com os lápis. Porque ela não dá, porque ela é bem pequenininha. Mas, na verdade, eu trouxe só para ilustrar. Agora, vejam essa seta aqui, ó. Sai do zero e vai até 1. Aqui nós temos 1 centímetro, ó. Esse espaço aqui é 1 centímetro. No vídeo você viu lá sobre o milímetro. O milímetro é cada risquinho desse aqui, ó. Mas a gente vai falar mais sobre o milímetro em outra aula. Agora nós vamos falar dos centímetros, tá? Então vejam aqui, ó. 1 centímetro. Aqui tem mais um. Olha quantos centímetros tem. Então vejam ali no número 1. 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Então essa régua tem 5 centímetros. Então você vai contar a partir do zero. O zero você não conta. Então você conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque daqui até aqui vai dar 1, ó. Daqui até aqui vai dar 1 centímetro. Agora nós vamos medir alguns objetos. Então vejam aqui. Olhem essa imagem. Eu trouxe imagem porque é mais fácil para você perceber. Porque aqui no vídeo você não vai conseguir ver se eu começar a medir alguma coisa, tá? Então eu vou trazer só as imagens. Olha aqui nós temos uma tesoura. Ela sai aqui do zero e vai até o 9. Ó, se você subir aqui é 9. Então, essa tesoura, ela tem quantos centímetros? 9, é uma tesoura bem pequena, né? É menor da que você recebeu aí no estojo, no seu material. É menor, é bem pequena. Ó, 9 centímetros. Como que você sabe que é 9? Porque aqui está o 9. E a professora não disse que aqui é de centímetro em centímetro? Ó, aqui não tem o cm de centímetro? Isso. E aqui nós temos, então nós temos 9 centímetros. Olha como a gente representa. 9 cm. Eu posso escrever o C e o M minúsculo para representar a palavra centímetro? Pode. Só que é minúsculo, tá? Agora vejam aqui uma cartelinha de remédio. Ela tá marcando no 1. Sai do zero e vai até o 1. Então ela tem 1 centímetro. Agora vejam esse lápis. O lápis também. Ele está marcando no 8. Perceberam? Significa que ele tem 8 centímetros. E essa borracha? No 5, ela tem 5 centímetros. Mas e se essa borracha não tivesse aqui no 5, estivesse batendo aqui, ó, entre o 5 e o 6? Ó, bem aqui, entre o 5 e o 6. Quantos centímetros teria essa borracha? Vejam, depois do 5 até o 6 tem a metade dele. Então, ela teria 5 centímetros e meio. Ó, 5. Se a borracha viesse até aqui, crianças. É isso que eu quero brincar com vocês.
Então seria 5,5. Entenderam? E eu uso os 0,5 para representar o meio, tá? Mas isso é se fosse assim. Ela tem 5 centímetros. Só se ela fosse maior. Daí seria 5,5 centímetros. Entenderam? Agora vejam aqui. Você tem lá na tua apostila essas atividades. Presta atenção. Tem algumas no livro também. Medidas não padronizadas. Porque a gente está falando sobre isso. Palmo, passo, pé e polegada. Ó, palmo, pé, passo e polegada. Agora, você vai fazer uma medição na tua casa usando o palmo e o pé, tá? O pé, cuida lá, tem que estar bem limpinho o pé, porque olha o que a gente vai medir. Uma mesa. Então, eu quero que aqui você coloque a tua medida e aqui é de um adulto. Então, você vai pegar a sua mão, ela tem que estar aberta. Desse dedo até esse dedo é 1 palmo. Então, você vai ver ela, a tua mesa, quantos palmos da sua mãozinha dá na mesa. Você pode pôr aqui do lado, se quiser. Põe uma barra ou põe aqui do lado. E de um adulto, quantos palmos ele vai usar? Né? Pega a tua mãe ou teu pai, algum adulto. E veja quantos palmos vão dar da mão do adulto, tá? E depois com o pé, né? Vai medir. Lava bem o pé ou coloca um sapato limpinho. Pode colocar dentro de um plástico o sapato e mede a mesa. Ou depois limpa a mesa também, né? Pode ter o teu tênis, porque é do tamanho do teu pé. Depois o do adulto, tá? Para ver quanto que vai medir em palmos e em pé. Vamos ver qual que vai medir mais. Ou será que vai medir igual? Depois você tem uma atividade. Veja aqui, ó. A calça que a professora Luana comprou ficou muito comprida. Você já comprou calça que ficou comprida demais? E o que tem que fazer? Ajustar, né? Como que a gente faz? Então, vamos continuar aqui. Na sua opinião, que unidade de medida ela deve usar para acertar o comprimento da calça? Dedo, que é a polegada, o passo ou o pé? O que é melhor usar para acertar o comprimento da calça? O que você poderia usar dessas unidades não padronizadas? 2. Cite vários instrumentos para medir comprimento. Instrumentos, crianças. Não é a unidade não padronizada, é a padronizada, que é régua, cite 3 exemplos. Régua, trena, fita métrica, o metro que o pedreiro usa. Quais mais pode ter? Então, coloque 3. Observe a régua apresentada a seguir. Olha, tem uma régua de quantos centímetros? Começa aqui e vai até aqui. Quantos centímetros estão representados nessa régua? Quantos centímetros a régua mede? Então, você vai olhar aqui. Em quantas partes iguais cada centímetro está dividido? Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas partes iguais esse centímetro está dividido? Coloca ali. C. Quantos centímetros tem uma régua com o dobro do tamanho dessa representada aqui? O dobro, ou seja, 2 vezes. Essa tem 15. Mais uma de 15, quanto que vai dar? Quantos centímetros dá? D. Quantos centímetros de altura tem seu livro de matemática? Então, você vai medir na altura, sim, tá? Põe ele na altura, né? Ele é mais alto aqui e mais aqui a largura. Então, vamos imaginar aqui se fosse um livro aqui. A altura e aqui a largura. Apesar que a largura e a altura aqui estão do mesmo tamanho. Mas a altura é a parte maior. Quanto de altura tem o teu livro? Vai lá medir. Então, agora você tem na apostila para fazer atividade e tem umas no livro também, que você vai medir algumas coisas lá. Você vai pegar a tua régua que você tem e vai medir os desenhos que estão dentro do livro, que já tem lá a figura, tá? Você vai colocar, tá bom? Então, faça e agora nós vamos para a nossa aula de ciências. Agora, em
na aula de ciências nós vamos falar sobre o planeta Terra. Nós vamos falar sobre um astro, que é o planeta Terra. Então, olha aqui, ó. Vejam o título da aula. Observando o planeta Terra. Por que eu tô chamando vocês para dar uma olhadinha aqui? Porque vejam que eu escrevi Terra com letra maiúscula. Por que será? Porque é o nome do planeta. Então, é um substantivo próprio, é o nome do planeta Terra. Mas é aula de ciências? Mas a gente vai aprendendo junto nas outras aulas também. Então, escrevam sempre planeta Terra com letra maiúscula, T maiúsculo, senão é terra do chão, tá bom? Então vamos prestar atenção que a professora vai explicar sobre o planeta Terra, o planeta onde nós vivemos. Então presta atenção nos slides. Então vejam aqui, lá na apostila de vocês têm esse texto. Nós vamos ler juntos esse texto e vamos estudando ele. Então vejam aqui, a vida no planeta Terra. Você pisa em um chão duro, mas você sabe o que tem embaixo dos seus pés dentro do planeta Terra? Isso, crianças, que a gente vai estudar hoje. A Terra tem uma fina camada externa mais endurecida, chamada crosta. Mais externamente, há uma camada chamada manto, que é mais quente e pastosa e formada pelo magma. No centro, há o núcleo, mais quente que o manto e formado por uma parte mais líquida. Então vejam aqui, crianças, nós temos o planeta Terra aqui. Então aqui fora nós temos a crosta, né? Que é essa parte onde a gente pisa, onde tem aqui o solo, né? Onde nós pisamos. Aqui nós temos o manto e aqui o núcleo. O manto é uma parte quente, pastosa, que é formada pelo magma, que é rocha derretida. E aqui nós temos o núcleo, que é muito quente, tá? Então vamos lá. Apesar de ninguém nunca ter chegado ao centro da Terra, os pesquisadores têm muitas informações sobre o que existe no interior do planeta. São estudos sobre evidências que são pistas ou vestígios que permitem indicar como é um fato ou um processo. Algumas evidências do centro da Terra são os vulcões e os terremotos. Então, o que aqui está dizendo? Que o ser humano nunca chegou aqui para ter certeza, só que os vestígios, as evidências dizem isso, né? Que aqui é o núcleo muito quente e aqui é o manto, também quente, mas aqui é muito mais. Como que eles sabem? Observando os vulcões, estudando, né, os vulcões e os terremotos. Olhem as camadas da Terra. Então aqui nós vemos o planeta Terra. A parte mais externa é a atmosfera, que é onde fica o oxigênio. Aqui é a biosfera, né, onde o ser humano, os animais vivem. A hidrosfera é formada pela parte que tem água do planeta. Aqui onde tem água, e as águas das nuvens também fazem parte da hidrosfera. E a geosfera, o que é? Então nós vamos conhecer agora um videozinho que vai explicar bem certinho as camadas da Terra, essas 4. Então prestem atenção. Hoje aprenderemos as camadas da Terra. A Terra é formada por 4 camadas diferentes. Estas camadas são a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera e a geosfera. A atmosfera é a camada externa que fica ao redor da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do espaço exterior, como, por exemplo, da radiação do Sol e de pequenos objetos que voam pelo espaço. Além disso, é nessa camada que encontramos o oxigênio, um elemento fundamental para a vida na Terra. A atmosfera, por sua vez, está dividida em 5 camadas diferentes: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Um
pouco mais para baixo, na superfície da Terra, existem duas camadas diferentes, a biosfera e a hidrosfera. A biosfera é a camada onde se encontram os seres vivos. Vai do fundo dos oceanos até 10 quilômetros acima do nível do mar. Nesta camada vivem os humanos, junto com o resto de organismos vivos, como as plantas, os animais, os fungos e as bactérias. Dentro da biosfera, encontramos diferentes ecossistemas, como os bosques, as florestas, a savana, o deserto e a tundra. A hidrosfera é composta pelo conjunto de água que existe na Terra, o que inclui a água da superfície, a água subterrânea e a água que tem no ar. E podemos encontrá-la nos 3 estados: líquido, sólido e gasoso. A hidrosfera cobre 3/4 do planeta Terra. Apesar da grande quantidade de água, somente 6% é água doce e apta para o consumo. Por isso, é importante aproveitar e realizar um consumo responsável de água. Hoje, nas camadas da Terra, vamos falar sobre a geosfera. A geosfera é a camada interna da Terra e vai da superfície até o centro do planeta. Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver. A geosfera tem uma espessura de aproximadamente 6.370 km e é formada por rochas, minerais, magma e areia. Quanto mais nos aproximamos do centro, maior é a temperatura, a densidade e a pressão. A geosfera é formada por 3 camadas concêntricas que estão em constante movimento: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é a camada externa e mais fina da geosfera. Dependendo da região, pode medir de 5 a 30 quilômetros. É formada pelos continentes e pelo fundo dos oceanos. Na geosfera, podemos encontrar as placas tectônicas, que formam parte tanto da crosta quanto do manto. É uma zona conhecida como litosfera. As placas tectônicas estão em constante movimento, moldando a crosta terrestre. Os movimentos mais fortes das placas tectônicas são os responsáveis pelos terremotos. A segunda camada da geosfera é conhecida como manto e corresponde a aproximadamente 82% do volume da Terra, chegando a 2.900 km de profundidade. No manto, as temperaturas são muito altas, entre 700 e 1.300 graus centígrados, e é por isso que as rochas que formam o manto estão em estado líquido. Se chamam magma. Algumas vezes, o magma passa pelos limites das placas tectônicas, chegando na superfície terrestre. É assim que os vulcões entram em erupção. O núcleo é a camada interna da Terra e tem aproximadamente 3.500 km de espessura. A parte interna dele é formada por ferro sólido e a parte externa é formada por ferro líquido e níquel líquido. A temperatura do núcleo é muito alta, de 4.400 a 6.000 graus centígrados. A diferença de pressão e de temperatura do núcleo externo formam movimentos no metal líquido, provocando correntes elétricas que criam campos magnéticos. Você sabia que é graças a estes campos magnéticos que podemos usar alguns objetos, como a bússola, por exemplo? Por hoje é só. Vocês gostaram das camadas da geosfera? Fechado o microfone. Tá, pode falar. Então, crianças, vocês viram como é interessante o estudo do nosso planeta? Muito legal, não é? Olha, então, relembrando, aqui nós temos o núcleo, né, que é muito quente. O ser humano nunca chegou lá, né? Não tem como. Aqui nós temos o manto, né, essa parte aqui, e aqui a crosta, né, que é onde nós vivemos. Entenderam? E quando esse manto aqui, que são rochas derretidas, tem algum problema lá com as placas tectônicas, ele vaza, ele escapa. O que ele forma? Ele vai sair, essa rocha derretida, e vai lá para a crosta, né? Essa rocha que está aqui, derretida. Estão vendo que é rocha? Só que é manto, é derretido, é o magma. Ele vai para a crosta,
que acontece? Vamos imaginar que seja aqui em cima. Vai lá na crosta, vai formar os vulcões. Olha o vulcão que eu tenho aqui para vocês. Deixa eu ver, deixa eu voltar. Olha aqui, ó, câmara magmática, que é onde vai começar a vazar o magma, e ele vai subindo até que ele explode, vaza, né? Geralmente tem esse cone, né, onde, né, o vulcão geralmente é assim, né, nesse formato, que ele vai empurrando, né, a rocha, e ele vai passar pela placa tectônica que está aqui embaixo e vaza, né? Vejam que interessante. Aí forma essa chaminé aqui é a cratera e a lava vai escorrer. Aqui é uma imagem de um desenho. Agora veja aqui, ó. Aqui nós temos uma imagem de um vulcão em erupção. É algo, se você olhar assim, uma coisa belíssima, mas assustadora. Nós temos um vulcão em erupção aí causando, no planeta, causando bastante destruição, né? Então ele é muito perigoso, porque ele derrete, imagine, é rocha derretida. Ela vai solidificando e vira essa rocha aqui magmática, né? Porque é magma derretida, né? Olha ali, ó, magma, rocha derretida. E aqui em cima tem os gases ainda, né? E ele expele, esse gás expele fuligem, né? Igual uma fogueira, que sai aquela fuligem. Isso é muito, muito, muito perigoso, né? Para quem mora próximo. Para quem tá de longe, que vê assim, parece lindo. Mas para quem mora perto é bem perigoso. Mas é algo da natureza, do nosso planeta. E a gente tem que respeitar, né? Quando um vulcão começa a querer entrar em erupção, os especialistas eles já avisam para tirar as pessoas. Só que às vezes eles entram rapidamente, né? Claro que os especialistas estão estudando ali para tentar prever isso, para tentar tirar as pessoas de perto. Já houve cidades inteiras cobertas, né, por essa fuligem, por essa, né, poeira que sai e cobrir, né? Temos cidades aí inteiras que já foram na história do planeta, né? Na história da humanidade. Agora, vejam essa atividade que vocês têm lá na apostila. A Terra é o nosso planeta e a maior parte dele é coberto por água. Então, essa parte azul aqui é tudo água. Aqui é os continentes, onde tem terra, onde os seres humanos vivem. E aqui é tudo água, tá? Pinte de marrom o espaço que representa a parte sólida, né? Então, vocês vão pintar essa parte aqui, ó. Tudo de marrom. Tudo de marrom, essa parte sólida, porque é a parte que representa o solo. E de azul, que representa a parte líquida. Então, tudo o restante aqui, ó, é azul, tá? Então, é o líquido. 2. Identifique as camadas no desenho abaixo. Você tem ali até na própria apostila para você olhar. O que é aqui? O núcleo, o manto e aqui fora é a crosta, né? Essa parte aqui, ó, é a crosta. Então, aqui vai ser a crosta. 3. Agora preste atenção. Com relação ao planeta Terra, marque V para verdadeiro e F para falso. Nós respiramos o gás oxigênio que há na atmosfera? Será que nós respiramos oxigênio que está na atmosfera? Veja lá no vídeo de volta que você vai prestar atenção. A Terra é formada somente de ar e água? Será que só tem ar e água no planeta Terra? Ó, só esses dois elementos? A hidrosfera é formada pelos conjuntos de água da Terra? A hidrosfera. Lembra o que é hidrosfera? Olha lá no vídeo e veja se é formada pelos conjuntos de água da Terra. A crosta terrestre é a superfície da Terra na qual vivem as plantas e animais? Então você vai marcar. O que for verdadeiro, a frase é verdadeira, põe V. O que você acha que não, que está errado, põe F de falso. E é isso, agora vai lá fazer as atividades da apostila e do livro. Leia lá que tem bastante coisa legal no livro para aprender. E até a próxima aula. Tchau!